Moçada, a gente agora começa a falar sobre cada uma das etapas da respiração aeróbica de maneira mais detalhada. A primeira delas é a glicólise, inclusive do ponto de vista evolutivo. Ela foi a primeira das etapas da respiração aeróbica a surgir, ou seja, quando você fala em termos de origem da vida, o processo mais antigo, o primeiro a aparecer foi a glicólise. Ciclo de Krebs e cadeia respiratória acontecem no momento posterior. A glicólise, ela acontece no hialoplasma, que é o citoplasma sem organelas, e ela, gente, é anaeróbica, ela não usa oxigênio. Eu já tinha descrito a glicólise em detalhes na aula anterior, quando eu falei sobre fermentação. Então a gente coloca aqui a versão simplificada, Vou pegar a molécula de glicose e vou quebrar a glicose em duas moléculas de ácido pirúvico. Lembrando para vocês que nesse processo a gente consome 2 ATPs para ativar a glicose e produz 4 ATPs, o que vai dar um saldo positivo de 2 ATPs. Nós temos ainda a produção de 2 moléculas de NADH2. Lembrando, gente, que NADH2 é o que a gente chama de um aceptor intermediário de elétrons, ou seja, o processo de respiração é um processo de oxidação, então, a vez que a glicose se oxida, ela perde elétrons, e os elétrons perdidos pela glicose ficam armazenados nos átomos de hidrogênio no NADH2. Isso quer dizer que onde eu tiver NADH2, nos hidrogênios eu tenho elétrons ricos em energia que depois podem ser utilizados para a produção de ATP. Então, o NADH2 é energia em potencial. O ácido pirúvico ele pode seguir 2 caminhos. O que vai acontecer com ele depende de ter ou não ter oxigênio lá na célula. Primeira possibilidade, se não tiver oxigênio, gente, o ácido pirúvico vai para a fermentação. Pode ser fermentação lática, como acontece nas nossas células, alcoólica, como acontece lá nas leveduras, se não tiver oxigênio. E, se tiver oxigênio, e somente se tiver oxigênio, o ácido pirúvico ele entra na mitocôndria. A mitocôndria, moçada, quando não tem oxigênio, não permite que o ácido pirúvico entre, então o ácido pirúvico permanece no hialoplasma e vai para a fermentação. Quando tem oxigênio, a mitocôndria entra no estado que nós chamamos de estado ativado, ela deixa o ácido pirúvico entrar, e já dentro da mitocôndria, o ácido pirúvico ele é quebrado em moléculas de acetil coenzima A. Lembrando para vocês que o radical acetil, CH3, COO, ele apresenta 2 átomos de carbono. Você libera ainda 2 moléculas de CO2 e 2 moléculas de NADH2 aqui na brincadeira. O acetil coenzima A, então, entra na segunda etapa da respiração. A segunda etapa da respiração, o ciclo de Krebs. Gente, ciclo de Krebs também é chamado de ciclo do ácido cítrico ou ainda de ciclo dos ácidos tricarboxílicos. Escolha aí o nome que você quer usar. Fato é que o nome ciclo de Krebs é o nome com certeza mais utilizado. Ciclo de Krebs acontece na matriz da mitocôndria e acontece somente se tiver oxigênio. Inclusive, você vai notar que não usa oxigênio. Entretanto, se não tiver oxigênio, o ácido pirúvico vai para a fermentação. Somente se tiver oxigênio, o ácido pirúvico entra na mitocôndria para formar acetil-CoA. E o acetil-CoA, ele entra então no ciclo de Krebs. Acetil-CoA, ele apresenta 2 carbonos. E no primeiro momento, moçada, ele se junta com a molécula de 4 átomos de carbono, chamada de ácido oxalacético. 2 carbonos daqui mais 4 de cá, a gente tem lá o ácido cítrico, que apresenta 6 átomos de carbono. E aí, moçada, o ácido cítrico, ele perde CO2 uma vez, 6 carbonos menos 1 ficam 5, perde CO2 2 vezes, 5 carbonos menos 1 ficam 4, e fecha o ciclo de Krebs. É óbvio, gente, que o ciclo de Krebs ele é muito mais complicado do que isso aqui. Eu coloquei uma versão bem simplificada. Para os vestibulares, gente, isso aqui tá bom demais. Mesmo o vestibular mais doidinho que você vai fazer, não vai querer que você saiba de cor cada uma das etapas do ciclo de Krebs.
no máximo, algum vestibular ele pode colocar as várias etapas do ciclo de Krebs em detalhe e fazer uma situação problema. Mas tipo assim, você não teria que saber o ciclo de Krebs em detalhe. O cara bota para você e levanta uma situação problema, faz uma pergunta em cima disso, né? Pra gente ter que saber, gente, isso aqui tá bom demais. Lembrando que para cada glicose a gente vai ter 2 ácidos pirúvicos, a gente vai ter 2 acetilcoenzima A, então o ciclo de Krebs acontecerá 2 vezes. Cada ciclo de Krebs produz 3 moléculas de NADH2, uma molécula de FADH2, que é outro aceptor de elétrons, e uma molécula de GTP. Eu lembro outra besteira, né? ATP é a principal molécula que funciona como moeda energética da célula, né? Adenosina trifosfato. Mas certa vez eu comentei que tem outras moedas energéticas. Você tem CTP com citosina, TTP com timina, UTP com uracila, GTP com guanina, guanosina trifosfato. Né? Até comentei assim, né? Cada país tem sua moeda, só que as transações financeiras internacionais são feitas em dólar. Eu diria que o ATP é o dólar do seu corpo. Então ele é a principal moeda energética. As outras, GTP, CTP e etc., podem inclusive ser usadas para produzir o ATP. Né? Isso aqui é cada ciclo de Krebs. Como a gente vai fazer 2 vezes o ciclo de Krebs, vezes 2, a gente vai ter 6 moléculas de NADH2, 2 moléculas de FADH2, 2 moléculas de GTP e, gente, eu vou contar o GTP já como ATP. Afinal de contas, eu vou pegar a energia do GTP e usar para produzir ATP mesmo. Então já vou contar aqui como sendo ATP. Como é que eu queria brincar com vocês agora? Glicose ela apresenta 6 átomos de carbono. Gente, quantos CO2 foram liberados até agora? Quantos gases carbônicos foram liberados até agora? Vamos lá, né? Da glicose para o ácido pirúvico, nenhum CO2. Do ácido pirúvico para acetilcoenzima A, 2 CO2. Aí o acetil-CoA entra no ciclo de Krebs, 3 CO2, 4 CO2. Entretanto, como o ciclo de Krebs acontece 2 vezes, eu vou contar esses aqui de novo. 5, 6. Notem bem, moçada, que quando termina o ciclo de Krebs, os 6 carbonos da glicose viraram todos CO2. 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, contando o ciclo de Krebs de novo, 5, 6. Ou seja, ao final do ciclo de Krebs, gente, o que acontece é que a glicose ela foi inteiramente quebrada em 6 CO2. A glicose morreu, desapareceu, ela virou toda CO2. E eu queria brincar de outro jeito. Quantos ATPs foram liberados até agora? Quantos ATPs foram liberados até agora? Beleza, né, moçada? Da glicose para o ácido pirúvico, eu tenho 2 ATPs de saldo, né? Do ácido pirúvico para acetilcoenzima A não tem nenhum. Aí o acetilcoenzima A entra no ciclo de Krebs. Contando os 2 ciclos de Krebs, eu tenho 2 GTPs, que a gente conta como 2 ATPs, né? Então eu vou pegar 2 ATPs daqui, mais 2 ATPs daqui, pela matemática tradicional, dá 4 ATPs. Né? A glicose foi quebrada em 6 CO2 e apenas 4 ATPs foram produzidos. Ô, gente, por que eu usei o nome apenas? Porque na aula passada, quando eu estava falando do geral sobre a respiração, eu comentei que a respiração ela pode produzir até 38 ATPs. E daí? E daí? Que no final do ciclo de Krebs, a glicose morreu, a glicose foi totalmente quebrada. Os 6 carbonos da glicose foram quebrados em CO2, a glicose morreu, e eu só produzi 4 ATPs. Ou seja, a glicose morreu, eu só fabriquei 4 ATPs. Cadê o resto da energia? Se eu posso produzir até 38, a glicose morreu, eu só fabriquei 4. Cadê os outros 34? Ora, moçada, o que acontece é que a maior parte da energia da glicólise e do ciclo de Krebs não é liberada como ATP. A maior parte da energia da glicólise e do ciclo de Krebs não está na forma de ATP, não está como ATP, e sim na forma de
elétrons ricos em energia. Sendo que esses elétrons ricos em energia, eles estão em NADH2 e FADH2. Então, se alguém ainda estava pensando para que serve essa porcaria de NADH2 e FADH2, além de encher o saco da gente, tá aqui, moçada, né? A maior parte da energia lá na glicólise, lá no ciclo de Krebs, não foi liberado como ATP. Foi liberado na forma de elétrons que estão nos hidrogênios do NADH2 e do FADH2. Isso quer dizer que onde eu tiver NADH2, onde eu tiver NADH2, onde eu tiver NADH2 e FADH2, gente, eu tenho energia em potencial acumulada nos elétrons dos hidrogênios. E eu posso utilizar essa energia para produzir ATP. Para isso, a última etapa do processo, lá vamos nós, terceira etapa da brincadeira, cadeia respiratória. Vou abreviar aqui, cadeia respiratória, também chamada de cadeia transportadora de elétrons. Gente, a cadeia respiratória, a cadeia transportadora de elétrons, a partir de agora eu vou abreviar mais ainda, né? Vou chamar de CTE, para poder facilitar a minha vida. Gente, ela acontece nas cristas da mitocôndria, nas cristas mitocondriais, e ela, moçada, vai lá, utiliza oxigênio. Ela é aeróbica. E qual é o papel da cadeia respiratória? Simples, a cadeia respiratória, ela libera a energia dos elétrons de NADH2 e FADH2 com o objetivo, moçada, de produzir ATP. Essa é a fase mais importante da respiração em termos de quantidade de energia produzida. Ela é a fase mais energética do processo. Então, eu vou pegar a energia dos elétrons do NAD e do FAD e vou liberar isso para poder produzir ATP. Como é que funciona, então, a bendita lá da cadeia transportadora de elétrons? Quando a gente fala em cadeia transportadora de elétrons, essa cadeia, gente, ela não é uma cadeia no sentido de, sei lá, prisão ou coisa do gênero. Cadeia no sentido de moléculas encadeadas, de moléculas em cadeia. Tem várias moléculas, gente, uma atrás da outra, né, encadeadas. Nós temos o NADH2, nós temos o FAD, nós temos o biquinona ou coenzima Q, e principalmente nós temos proteínas chamadas de citocromos. Vários deles, você tem o citocromo B, o C, o C1, o A e o A3. É óbvio que ninguém vai ter que saber isso aqui decorado, você não vai se estressar com isso aqui. Sendo, gente, que cada molécula dessas está organizada numa sequência de eletronegatividade progressivamente crescente. Ainda bem que você sabe mais química do que eu, né? Eletronegatividade é aquela tendência de você puxar os elétrons para você. Ou seja, cada molécula é mais eletronegativa do que a molécula anterior. No primeiro momento, gente, as moléculas estão todas quietinhas, paradas e nada está acontecendo. Até que em um determinado momento, chega alguém que é mais eletronegativo do que todo mundo. Esse alguém que é mais eletronegativo do que todo mundo, ele é o oxigênio. Como o oxigênio é mais eletronegativo do que todo mundo, o oxigênio rouba elétrons do citocromo A3. No que o oxigênio rouba elétrons do A3, o A3 fica sem elétrons. O A3 não pode roubar do oxigênio, porque o oxigênio é mais eletronegativo, então o A3 se vinga e rouba elétrons do A, que é menos eletronegativo. O A rouba do C1, o C1 rouba do C, que rouba do B, que rouba da coenzima Q, que rouba do FAD, que rouba do NADH2, que se quebra em NAD, H+, e elétrons. Sendo, gente, que perceba que os elétrons pulam espontaneamente, né? Porque eles estão indo sempre para quem é mais eletronegativo. Então, do A3 para o A2, do A para o A3, do C1 para o A, é o caminho da eletronegatividade natural. Eu lembro um aspecto de química, né? Que todo processo espontâneo em química libera energia. Isso quer dizer que toda vez que os elétrons vão pulando, que nem idiotas, de uma molécula para outra, isso é espontâneo, então eles liberam energia. Eu vou aproveitar a energia que o elétron libera
quando ele pula, para poder produzir ATP aqui na brincadeira. Toda vez que os elétrons vão pulando, que nem idiotas, de uma molécula para outra, toda vez que os elétrons vão pulando, que nem abestado de um canto para outro, eles vão liberando energia. E aí, moçada, você usa essa energia para poder produzir ATP. Né? Notem, gente, como essa etapa é extremamente energética, né? Eu estava comentando com vocês que nas duas primeiras etapas da respiração, a gente colocando lá, no final do ciclo de Krebs, passou a glicose e ciclo de Krebs, eu só tinha 4 ATPs. Cada NADH2 que entra agora, um NADH2 que seja, olha quanto de ATP que ele já me fornece. Do NADH2 até o O2, o caminho é tal que você vai produzir um ATP aqui, mais 2 ATP aqui, você fabrica 3 ATPs. Para cada NADH2, a gente fabrica 3 ATPs. Se bem, né, moçada, que alguns livros mais modernos, eles atualizaram a contagem de ATPs e comentam que para cada NADH2 você não produz 3, você produz 2,5. Eu sei que isso é chato, porque cada prova vai colocar de um jeito diferente, né? Então, o mais tradicional é o 3, algumas provas com a contagem mais moderna 2,5, mas também não se estresse quanto a isso. Né? Entre 2,5 e 3, por aí. O FADH2, gente, ele é menos energético, né? É que se você parar para pensar, se você vai lá e trabalha com FADH2, deixa eu colocar o FADH2 bem aqui, o oxigênio rouba elétron do A3, que rouba do A, que rouba do C1, que rouba do C, que rouba do B, que rouba da coenzima Q, que rouba do FADH2, que se desmonta em FAD, H+, e elétrons. Percebam que, quando eu começo do NAD, eu vou pegar esse 1 ATP, mais esses 2 dá 3. Mas quando eu começo do FAD, H2, a gente pula essa primeira etapa, então não produz esse ATP, já começa daqui. Daqui até o final, são só 2 ATPs, entre 1,5 e 2 ATPs. Só que, gente, você tem que lembrar que tem um bocado de NADH2, tem um bocado de FADH2, então a produção de energia aqui ela é considerável. Comentário extremamente importante. O oxigênio ganha os elétrons, reage com os elétrons, reage com os H+, e com isso, gente, fabrica água no processo. 2 ideias super importantes. Qual é o papel do oxigênio na respiração? Qual é a função do oxigênio na respiração celular? Ora, NAD e FAD são aceptores intermediários de elétrons. O que é isso? O NAD e o FAD pegam os elétrons da glicose, mas depois transfere os elétrons para a cadeia respiratória. Por isso que eles são aceptores intermediários. Eles estão lá no meio do caminho, pega o elétron da glicose e depois joga aqui. Sendo que o oxigênio é o cara que fica com os elétrons no final da novela. Lembra lá da aula de fermentação? Qual é o nome que você vai dar para o cara que fica com os elétrons no final da esculhambação toda? Ele é o aceptor final de elétrons. Então, o oxigênio, ele é o aceptor final de elétrons, o aceptor final de hidrogênios, como você queira chamar, lá da respiração celular, lá na cadeia respiratória, na cadeia transportadora de elétrons aqui nesse caso. A propósito, né? Tem uma questão clássica lá do vestibular da FUVEST, né? Que o cara colocou assim certa vez. Se eu colocar oxigênio radioativo para um rato respirar, qual é a primeira molécula radioativa que aparece nele? Ora, moçada, se você der oxigênio radioativo, vai aparecer água radiativa, porque o oxigênio ele é utilizado para formar água aqui no processo. O oxigênio ele age com os elétrons e com H+ para formar água. Se eu der O2 radioativo, vai aparecer água radioativa. Gente, o que acontece se não tiver oxigênio? O que acontece, por exemplo, num caso de asfixia? Por que o cara morre? Beleza, né? Se você não tiver oxigênio, ora, sem oxigênio, relaxa, eu vou copiar tudo já de novo. Mas se não tiver oxigênio, ninguém vai roubar elétrons do A3. Então o A3 não rouba do A, então o A não rouba do C1, o C1 não rouba do C, o C não rouba do B, o B não rouba da coenzima Q, que não rouba do FAD,
que não rouba do NAD, e desse jeito, moçada, ninguém rouba elétrons de ninguém. Toma cuidado, que a cadeia respiratória não é que a galera dá o elétron um para o outro. Não é que o NAD gentilmente dá o elétron para o FAD. Aí o FAD, amigavelmente, dá elétron para a coenzima Q. Não é ninguém dar elétron para o outro. É a galera roubando o elétron dos outros. Sendo que para poder puxar a fila dos ladrões, eu preciso do cara que é o mais eletronegativo de todo mundo, o oxigênio. Somente quando o oxigênio aparece, como ele é mais eletronegativo do que todo mundo, ele rouba elétron do A3, aí começa a fila de ladrões. O A3 rouba do A, o A rouba do C1, que rouba do C, que rouba do B, que rouba da coenzima Q, que rouba do FAD, que rouba do NADH2, que se quebra em NAD, H+, e elétrons. Lembrando que o oxigênio reage com os elétrons, reage com os H+, e como eu estava comentando agora há pouco, novamente eu lembro, ele forma água aqui na brincadeira. Ora, qual é o problema, gente, de você não ter oxigênio? O que é que acontece com uma pessoa que morre asfixiada? Qual é o problema do caso lá de asfixia nesse caso? Ora, o que é que acontece na falta de oxigênio? Na falta de oxigênio, gente, num quadro de asfixia, o que acontece nesse caso é que não tem oxigênio, né? Se não tem oxigênio, ninguém rouba elétron do A3, que não rouba do A, ninguém rouba elétron de ninguém. Se ninguém rouba elétron de ninguém, os elétrons não passeiam. Se os elétrons não passeiam, eles não liberam energia e o resultado da produção de ATP despenca, cai pra caramba no caso da célula. Na falta de oxigênio, não haverá cadeia respiratória. Se não tiver o oxigênio, o rei dos ladrões aí, né, para roubar lá os elétrons, simplesmente, moçada, não acontece nada. Não tem cadeia respiratória. No que não tem cadeia respiratória, diminui pra caramba a produção de ATP. Mesmo porque, né, se não tiver oxigênio, não tem cadeia respiratória, nem tem ciclo de Krebs, né? Lembre que para você chegar e ter que o ácido pirúvico entra na mitocôndria para formar acetilcoenzima A, precisava de oxigênio. Então, se não tiver oxigênio, não tem cadeia respiratória, não tem um ciclo de Krebs, porque o ácido pirúvico nem entra na mitocôndria para formar lá acetil-CoA, então só tem glicólise. Alguém lembra aí qual é o saldo de ATP da glicólise? Saldo de ATP da glicólise é só 2. Ao invés de você produzir até 38 ATPs, que é o que você produzia na respiração aeróbica, se você não tiver oxigênio, não tem cadeia respiratória, não tem ciclo de Krebs, você só fabrica aqueles 2 ATPs que a glicólise dá. O resultado, no que diminui a produção de ATP, daqui a pouco não tem energia para o coração bater, não tem energia para o fígado funcionar, não tem energia para os rins funcionarem, não tem energia para o cérebro funcionar, falência múltipla dos órgãos, caixão e vela preta para você, perdeu o Playboy, morreu, só outro, já era. Então, o que acontece é aquele problema de que a gente é tão complexo que essa complexidade tem um custo, né? Você precisa de muita energia para poder se manter. Então, se falta oxigênio, se você está lá num quadro de asfixia, só vai ter a glicólise, só os 2 ATPs, sem cadeia respiratória. Ciclo de Krebs também não vai acontecer, produção de ATP cai muito, não tem energia para os vários órgãos funcionarem, e é isso que leva o indivíduo a morrer. Existe uma moçada, um tipo de veneno, que ele vai acabar afetando a cadeia respiratória e causando uma morte semelhante ao quadro de asfixia, né? A gente tem que ele é o cianeto. Cianeto, né, moçada, ele é o CN-, sendo que a gente fala em cianeto, CN-, ele pode se apresentar na forma de um gás cianídrico, né, ele é o ácido cianídrico, gás cianídrico, ou na forma de sais, né? Normalmente ele vem na forma lá de cianeto de potássio. E, gente, o cianeto é extremamente perigoso. A questão é, por que o cianeto ele é extremamente perigoso? É que o cianeto, ele vai lá e liga no ferro dos citocromos e com isso ele bloqueia a cadeia transportadora de elétrons. Bloqueia, abreviando aqui,
a cadeia transportadora de elétrons. Rolandinho, que história é essa do ferro? Aula de sais minerais, né? A gente falou sobre várias utilidades do ferro. Hemoglobina, mioglobina, citocromos. Citocromos, eles têm ferro na composição. E aí a brincadeira, ela é mais ou menos desse jeito, tá? Você tem lá nos citocromos aqui da cadeia respiratória, não vou desenhar toda a cadeia respiratória não, só um pedacinho dela, que no primeiro momento o ferro, ele está lá no estado de oxidação de Fe2+, aqui na brincadeira. Toda vez que aparece o oxigênio vai lá e rouba o elétron. E no que ele rouba o elétron do Fe2+, o Fe2+ se oxida, fica Fe3+. Só que já o A3 rouba elétron do A. Então, esse aqui ganha elétron, volta a ser 2. Esse aqui perde elétrons, fica 3. Já o A rouba elétron do C1. Esse aqui ganha elétron, volta a ser 2. Esse aqui perde elétron, ele vai passar a ser 3. Ou seja, notem que na cadeia respiratória, é importantíssimo que o ferro ele mude o NOx dele, né? Fica oscilando 2, 3, 2, 3. Então, toda vez que perde elétrons, fica 3. Toda vez que ganha elétrons, volta a ser 2 aqui na jogada. Sendo que, quando a gente vai lá e junta o cianeto aqui na brincadeira, a gente acaba formando um íon chamado lá de ferricianeto, sendo que nesse íon ferricianeto, gente, o que acontece é que o NOx do ferro não pode mais mudar. Ou seja, não dá mais para você tirar elétrons do ferro. Então o oxigênio chega aqui, crente que vai roubar elétron de todo mundo, e o oxigênio não consegue roubar elétron do A3. Se ele não rouba elétron do A3, o A3 não rouba do A, o A não rouba do C1, ninguém rouba elétron de ninguém, o NOx do ferro não muda, e se ninguém rouba elétron de ninguém, não tem cadeia respiratória. Diminui a produção de ATP, falência múltipla dos órgãos, morte. Então o problema nesse caso lá é que o cianeto liga no ferro dos citocromos, bloqueia a cadeia transportadora de elétrons. Né? Quando você vai lá, tem que o ferro liga com o cianeto, forma ferricianeto, não tem como mudar o NOx do ferro, não tem como o oxigênio tirar os elétrons do citocromo, então a cadeia respiratória acaba sendo interrompida. A morte, falência múltipla dos órgãos por falta de energia. Ô Landinho, onde é que você encontra esse tal desse cianeto aí na parada? Bom, cianeto, né, gente, na natureza, ele é encontrado, por exemplo, lá na mandioca, né? Eita, dependendo da região lá do Brasil, a galera chama de mandioca, aipim, macaxeira, aqui na Ceará, macaxeira o nome, né? Você pega lá, gente, que em relação à mandioca macaxeira, né, ela tem um carboidrato, um polissacarídeo chamado de linamarina, que a linamarina é cianogênico. Ou seja, ele vai lá e produz cianeto no metabolismo dele. O que quer dizer, gente, que mandioca ela é venenosa? Como assim a gente não come mandioca? Ah, sim, né? Você tem algumas variedades de mandioca chamada mandioca brava, que a mandioca brava, ela tem cianeto pra caramba, então essa aí não é apropriada para você consumir. Só que aí o homem, ao longo lá de milhares de anos, ele foi selecionando variedades de macaxeira, de mandioca, que tem menos cianeto. E aí, nesse caso a gente chama de mandioca, macaxeira mansa, né? Essa aí é a que a gente come. Né? Então tem algumas versões de mandioca, mandioca macaxeira brava, isso aí não dá para comer não. A mansa, de boa, tem menos cianeto. Ainda assim, mesmo na macaxeira, a mandioca mansa, não se pode comer a casca nem as folhas. Nem você, nem o gado. Então você não pode, por exemplo, pegar a vaca e dar a folha na mandioca para a vaca comer. Porque o cianeto pode fazer a vaca morrer, papocar a coitada da vaquinha lá na história. Né? A gente lembra que o bendito do cianeto, ele era o gás utilizado nas câmaras de gás, né, nos campos de concentração lá da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, né, com o nome lá de Zyklon B, isso aqui era utilizado como inseticida, né, os caras iam lá, né, a câmara de gás era uma sala, né, tinha um buraco no teto, né, a galera colocava o pessoal dentro da sala, né, fechava a sala e pelo buraco do teto colocava as pastilhas de Zyklon B, né, e aí nessa brincadeira liberava o gás e a galera acabava morrendo asfixiada. Né? Alguns anos atrás, teve um episódio lá, famosíssimo no Brasil, do incêndio da Boate Kiss, que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Né? E várias pessoas morreram, poucas queimadas, normalmente asfixiadas no incêndio, mas pior, porque o forro da boate, né, quando queimado, liberou cianeto.
E nessa brincadeira, o cianeto tem esse efeito de ligar no ferro dos citocromos, bloquear a cadeia respiratória e levar à morte por asfixia.